Nós conversamos há pouco aqui no Salão Verde da Câmara com o relator do projeto da dosimetria, o deputado Paulinho da Força, que entregou o texto final que deve ser discutido pelos parlamentares já na noite desta terça-feira, segundo previsão do próprio presidente da Câmara, Hugo Mota. O projeto, na prática, ele reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado. No caso do núcleo principal, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 6 condenados, reduz as penas praticamente pela metade e, no caso de Bolsonaro, o cumprimento da pena em regime fechado reduz a 1/3 do que está estabelecido hoje. Bolsonaro, na primeira turma do Supremo, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Essa pena, se for mudada a legislação como propõe o deputado, ficaria um pouco abaixo de 20 anos. Mas o período em regime fechado, que hoje é estimado em quase 7 anos, ele cairia para 2 anos e 4 meses de prisão por remissão de pena, por uma série de alterações propostas na legislação pelo deputado. Entre elas, a união de 2 crimes, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As penas não seriam somadas como ocorreu na interpretação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Caso haja maioria nesta votação, e é a tendência, caso o projeto de fato vá à votação, o projeto é aprovado, mas ainda é preciso ser analisado, é claro, pelo Senado, e ainda não há prazo para que isso ocorra. Se for aprovado pelo Senado, ainda precisa ser submetido à sanção presidencial, e se eventualmente o presidente Lula vetá-lo, como seria a tendência pelas manifestações políticas que ele já fez sobre este tema, o Congresso Nacional depois poderia convocar uma sessão para análise de derrubada destes vetos. Portanto, estamos falando de um processo que ainda será longo, mas que pode dar um passo importante nesta terça-feira com a votação aqui na Câmara. A construção para que o projeto fosse votado envolveu um acordo de partidos de centro e partidos de direita, inclusive o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que nos últimos meses vinha dizendo que só estava de acordo com a chamada anistia ampla, geral e restrita, ou seja, um perdão total a todos os condenados, mas que não viu uma viabilidade para este texto e decidiu fazer este acordo, portanto, por uma espécie de meio termo, que é a redução das penas. Portanto, segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota, que anunciou, aliás, vários projetos para votação nessa terça, quer limpar a pauta nesse final de ano, como a gente diz, tem análise de cassação de Eduardo Bolsonaro, de Carla Zambelli, o deputado Glauber Braga, do PSOL, enfim, muitos temas importantes na pauta, mas este da dosimetria deve ser sim uma das prioridades e a gente vai seguir acompanhando aqui o andamento dessa pauta. Um abraço. Valeu, um abraço, Matheus Chu, direto de Brasília. Doutor Peruquim, traduz para nós tudo isso. Dosimetria já é uma palavra difícil. Vamos começar pelo começo, então. Primeiro, cabe ao legislativo legislar, tem poder para tanto o parlamento brasileiro para mudar a dosimetria, ou seja, a dosimetria não é uma decisão jurídica, uma decisão judicial de quanto que um réu condenado pegará de regime fechado, de tempo de pena de prisão. Isso não cabe ao juiz? Poderia o parlamento mudar esse tipo de decisão? Perfeito. Rodrigo, o ato da dosimetria, que é o ato da aplicação da pena, ele é privativo do Poder Judiciário. Cabe ao Poder Legislativo a estipulação do que configura o crime, ou seja, a previsão das condutas que se configuram em crimes, bem como os patamares mínimos e máximos das penas, assim como a natureza respectiva dessas penas. Isso é atribuição do Poder Legislativo. Mas é interessante, diante da tua pergunta, uma abordagem que seria a seguinte: é possível essa iniciativa legislativa de construção de uma reforma, tanto no Código Penal quanto na Lei de Execução Penal, que é o que está proposto. Inicialmente, esse projeto de lei nasce com o nome de Projeto de Lei da Anistia, de iniciativa do parlamentar Marcelo Crivella em 2023. Isso muda agora em setembro de 25, quando o presidente da Câmara, Hugo Mota, designa o parlamentar que hoje é o relator, Paulinho da Força, do Solidariedade São Paulo, e aí há uma guinada, porque se abandona a ideia da anistia e se parte como foco a ideia da dosimetria, no sentido de que não se pleiteia mais a anistia dos crimes,
geral e restrita, como seria pelo texto originário, mas sim uma reforma, tanto na lei de execução penal quanto no Código Penal, que reduziria o impacto das penas, não só na quantidade, como no seu cumprimento. Então, esse é o cenário que está posto hoje e isso que se noticia que será levado ao plenário ainda nessa terça-feira. E porque reduz o tempo também porque se juntariam dois tipos de crime, o golpe de Estado e a abolição violenta do Estado de Direito. É por aí? Sim, uma das alterações propugnadas no capítulo respectivo desses dois crimes é a figura do concurso formal, ou seja, quando houvesse os dois crimes do 359L e 359M do Código Penal, o juiz deveria aplicar, segundo o projeto, o concurso formal, ou seja, aplicar a pena do mais grave aumentada de uma fração, e não, como o Supremo Tribunal debateu na primeira turma e assim consolidou, que é o concurso material, ou seja, o somatório das penas. Então, se isso passar assim, significa que o judiciário será provocado na sequência para uma redução da pena a partir daí. Isso é uma questão até que tu me permite que eu faça uma explicação que não fiz na primeira intervenção. Um projeto de lei que vá ao Senado, que sofra ou não sofra alteração e que venha a eventual sanção presidencial, não necessariamente ele será aplicado pelo Poder Judiciário, porque sempre é possível que o Judiciário faça o que se chama de controle da constitucionalidade. Isso é muito relevante. E quem fará esse controle será certamente a primeira turma do Supremo, que, quando provocada, haverá de examinar a incidência ou não do texto dessa eventual nova lei. Então, não significa que o projeto, mesmo sendo aprovado pelo Parlamento, ele vá ter a aplicação automática que se possa imaginar. Vai depender de um crivo da análise do Judiciário e do debate dos ministros na sequência. Vamos nessa questão que o senhor toca. Digamos que seja aprovado na Câmara, vai ao Senado, precisa ser sancionado. Uma vez sancionado, entrando em vigor a lei regulamentada, ela acaba que a gente pode necessariamente, imediatamente observar que será de fato o Supremo Tribunal Federal provocado, né, a rever os tempos, né, de prisão, de regime fechado, as penas no caso dos envolvidos, mas é óbvio que, né, o principal ator político aí é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa seria a primeira turma mesmo a fazer essa avaliação? Não seria o ministro relator Alexandre de Moraes a fazer a eventual revisão? Boa pergunta. A provocação, originalmente, ela é dirigida ao relator. Dependendo da natureza da provocação, o relator tem atribuição, competência para julgamento monocrático. Dependendo, ele deve submeter ao colegiado da turma. Então, nós vamos ter que verificar que espécie de provocação será feita para que se vislumbre um cenário ou outro. No caso específico, quando o Supremo Tribunal julga uma ação penal originária, como foi o caso, por turma, a partir de 2023, em dezembro, é assim no Supremo, é a turma que julga a ação penal originária, é interessante se observar que o Supremo tem a faculdade de ficar com a execução penal ou de delegá-la a uma primeira instância. No caso concreto, está parecendo que o Supremo fará a execução. E por força disso, a provocação que será feita pelas defesas diante da nova lei, eventualmente, será dirigida, portanto, ao Supremo. E, de acordo com a tua colocação também, já respondo, Rodrigo, é sempre possível a retroatividade de uma lei mais benéfica em matéria penal. Como esta será o caso, evidentemente que as defesas provocarão a incidência da lei mais favorável para os réus já condenados e o Supremo deverá se debruçar sobre o cabimento ou não da aplicação desse aspecto mais benéfico ou dos aspectos mais benéficos. Fazendo uma pergunta bem de leigo, professor, essa mudança eventual, ela valeria para todos os tipos de crime? Aqueles que estão previstos no projeto, com o foco principal nos artigos 359, L e M, sim, e também na parte que altera a LEP na questão da progressão de regime partindo de 1/6, esta alteração sim seria geral. Tem uma outra previsão aqui no projeto que ela seria geral,
mas essa o judiciário brasileiro já vem acolhendo, é o fato de que seria possível a remissão, que é o desconto de uma parte da pena, numa razão de 1 para 3, né? Ou seja, a cada 3 dias de estudo ou trabalho desconta um dia de pena, que se chama remissão penal, a possibilidade de que a remissão também se aplicasse ao preso domiciliar. Isto está no projeto e isso também será geral. Vou pedir para o senhor dar alguns exemplos. Quando o senhor cita o artigo, né, do Código Penal que o senhor citou? Ou exato? Isso. Esses artigos... Dá alguns exemplos de crimes. Esses artigos que eu citei são os artigos da condenação dos réus pelos ditos atos golpistas, né? O 359L, que é um dos crimes que estão condenados, ele prevê tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Esse crime tem pena de reclusão de 4 a 8 anos. E o outro crime que foram condenados também, que é o golpe de Estado, que é tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, pena de reclusão de 4 a 12 anos. Então, esses crimes que foram condenados por soma das penas, pelo projeto, acarretaria a aplicação de apenas a pena mais grave com um aumento de uma fração. Isso causaria uma redução drástica nos apenamentos dos condenados pelo 8 de janeiro. Eu já vi vários cálculos aqui, acho que tem coisas importantes que o senhor está colocando. Primeiro, são os crimes relacionados ao 8 de janeiro. Então, para quem está chegando agora, pode pensar, é todo tipo de crime, ou, por exemplo, tráfico de drogas. Não, é relacionados ao 8 de janeiro, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então fica muito evidenciado que está relacionado diretamente, né, aos réus condenados, né, no caso dos atentados contra os prédios públicos, prédios da Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro.